Anatomia e Fisiologia Humana, Sistema Nervoso, Aula 4. Sistema nervoso. O sistema nervoso é composto por estruturas altamente especializadas que possuem características de excitabilidade e condutibilidade. Esta imagem mostra o sistema nervoso no controle de todas as ações do organismo. Função do sistema nervoso: tornar o organismo integrado e capaz de funcionar como um todo e de responder às mudanças ambientais com a necessária precisão. Através do encéfalo, da medula espinhal e dos nervos espalhados por todo o nosso organismo, o sistema nervoso controla a ação de todos os órgãos e estruturas orgânicas. Tipos de células nervosas. Neurônios conduzem os impulsos elétricos de uma parte do corpo para outra. Consiste em um corpo celular, contendo um núcleo e processos que transmitem os impulsos para o corpo celular, dendritos, ou que saem dele levando os impulsos, axônios. Esta imagem mostra a célula nervosa conhecida como neurônio. Uma parte da célula é a célula propriamente dita, conhecida aqui no neurônio como corpo celular, ou seja, membrana, citoplasma, núcleo. Só que esta célula tem terminações finas, ramificadas, conhecidas como dendritos, e uma única terminação longa que sai de um neurônio e vai encontrar os dendritos de outro neurônio, chamada de axônio. Os dendritos estão ligados ao corpo celular, ou seja, à célula propriamente dita. São processos que levam o impulso na direção do corpo celular. São numerosos, são curtos, ramificados e não têm proteção, não tem bainha. Os axônios levam os impulsos nervosos para longe do corpo celular. Tem diâmetro constante, contorno liso e bainha de revestimento. Sinapse. A condução dos impulsos nervosos ocorre somente em uma direção. Efetua-se através das sinapses, que é o ligamento do axônio de um neurônio aos dendritos de outro neurônio. Significa que a informação sempre entra no corpo celular trazida pelos dendritos e sempre sai do corpo celular pelo axônio. O axônio de um neurônio se encontra com o dendrito de outro neurônio. Isso nós conhecemos como sinapse. Popularmente, de forma resumida, sinapse é a comunicação entre neurônios. A sinapse permite que o sistema nervoso forme um agregado de neurônios interligados, necessária a transmissão de impulso de um neurônio para outro. Esta imagem mostra um emaranhado de neurônios interligados se comunicando através de sinapses. Classificação dos neurônios segundo a função. O mecanismo de funcionamento do sistema nervoso é complexo, mas basicamente depende da ação de fibras ou nervos sensitivas e fibras motoras e dos centros nervosos, representados pelo encéfalo e pela medula espinhal. Qualquer nervo que traz uma informação tem que passar pela medula espinhal para ter acesso ao encéfalo. As fibras nervosas ou nervos sensitivos levam informações da periferia ao sistema nervoso central. Os nervos ou fibras nervosas motoras traz a informação do sistema nervoso central à periferia do organismo. O que isso significa? Que os nervos sensitivos são aqueles que são estimulados, estão espalhados pelas mais diferentes partes do nosso organismo e quando estimulados eles têm que passar com esta informação pela medula espinhal para chegar até o encéfalo. A resposta dessa sensação
é dada pelo encéfalo e o nervo motor traz essa informação do sistema nervoso central até a periferia, ou seja, até o local onde ocorreu o estímulo. Esta imagem mostra o que nós acabamos de falar, né? Os nervos sensitivos estão espalhados pela pele, estão espalhados pela musculatura, eles têm uma sensação de estimulação, não sabe o que significa esta sensação, mas levam para o encéfalo passando pela medula espinhal. O encéfalo traduz essa sensação e a resposta através do nervo motor, passando novamente pela medula espinhal, chega até o ponto onde houve o estímulo. Esta imagem dá um exemplo de nervos motores e sensitivos. Ele diz que o nervo sensor, ou seja, sensitivo, informa a medula espinhal que o fogo é quente, né? O indivíduo está ali colocando a sua mão no fogo. Através do nervo motor, a medula espinhal envia a mensagem de mover a mão, ou seja, de retirar a mão do local, porque a sensação de queimadura, de calor, né, foi traduzida agora pelo nervo motor. Arco reflexo, o complexo excitação-resposta realizado pelas vias sensitivas e motoras e pelos centros nervosos, constitui o arco reflexo, que é o substrato anátomo-funcional do sistema nervoso. O que quer dizer? Que o sistema nervoso só funciona porque nervos sensitivos são excitados, levam a informação passando pelo centro nervoso medula espinhal, chega ao encéfalo, que é o outro centro nervoso, e o nervo motor traz a tradução desta sensação, ou seja, a resposta desta sensação até o local onde ocorreu o estímulo. Portanto, para que o arco reflexo aconteça, dependemos do nervo sensitivo, levando a informação da periferia do corpo até o sistema nervoso central, ou seja, passando pela medula espinhal para chegar até o encéfalo, e do nervo motor, que traz a resposta do sistema nervoso central, do encéfalo, passa pela medula espinhal e vem até o ponto onde o estímulo aconteceu. Isso significa arco reflexo. Uma imagem representando o arco reflexo, o indivíduo está com seus pés muito próximo do fogo, então significa que um nervo sensitivo vai levar esta informação, que ele ainda não sabe do que se trata, passando pela medula espinhal, chegando até o encéfalo. O encéfalo vai responder que essa sensação é calor e o nervo motor vai trazer essa resposta até o ponto do estímulo. Divisões do sistema nervoso. Sistema nervoso central, SNC. Sistema nervoso periférico, SNP. Sistema nervoso autônomo, SNA. Sistema nervoso central, representado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, representado pelos nervos. O sistema nervoso autônomo é representado por nervos que estão dentro do organismo, controlando ações involuntárias das vísceras e vasos sanguíneos. Sistema nervoso central, SNC. O SNC dirige todos os processos físicos e intelectuais que podem ser provocados voluntariamente, que são capazes de se transformar em sensações conscientes. Inclui o encéfalo e a medula espinhal. Sistema nervoso central, portanto, composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. A imagem do encéfalo. O encéfalo é tudo que está dentro da caixa craniana. A medula espinhal está guardada dentro do espaço formado pela união das vértebras da nossa coluna vertebral. O sistema nervoso central está dividido grosseiramente em substância branca e cinzenta.
A substância cinzenta é assim chamada devido à sua aparência e à predominância de corpos nervosos celulares e dendritos. A substância branca, por outro lado, é composta principalmente de axônios. No encéfalo, a substância cinzenta é externa e a substância branca é interna. Esta imagem mostra isso. Praticamente todas as regiões do encéfalo são cinzentas, são externas. Apenas uma pequena quantidade de substância branca é vista internamente. Na medula espinhal, a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, ou seja, exatamente o oposto do que acontece no encéfalo. O desenho da medula espinhal mostra que toda a parte externa dela é branca e uma região central, lembrando a letra H, é de substância cinzenta. O encéfalo é a maior massa de tecido nervoso do corpo. Está localizado dentro da caixa craniana. Quando perfeitamente desenvolvido, o encéfalo é um órgão volumoso que enche a cavidade craniana e está diretamente aplicado contra a parede interna do crânio. Esta imagem mostra o encéfalo ocupando toda a caixa craniana e praticamente colado nos ossos do crânio. São partes do encéfalo. O encéfalo está subdividido em cérebro, tálamo, hipotálamo, cerebelo, ponte e bulbo. Partes do encéfalo que serão faladas daqui para frente: cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo. Uma peça anatômica mostrando o cérebro, logo abaixo dele o cerebelo e uma parte da medula espinhal. Cérebro é a porção mais larga do encéfalo. Nele localizam-se os centros nervosos de todas as atividades sensitivas e motoras, assim como as áreas que determinam a razão, a memória e a inteligência. O cérebro, portanto, é a maior parte do encéfalo. O cérebro está dividido em hemisférios cerebrais direito e esquerdo, cuja comunicação realiza-se pelo corpo caloso, que assegura a troca de impulsos entre os dois hemisférios. Uma imagem abaixo mostra os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. A divisão dos dois seria feita pelo corpo caloso e a função do corpo caloso é trocar os impulsos. Significa que aquilo que vem do lado direito do organismo é transferido para o hemisfério esquerdo responder e vice-versa. Esta imagem mostra o corpo caloso, inclusive uma estrutura anatômica, uma peça anatômica, né, onde o número 4 ali corresponderia ao corpo caloso. Função dessa estrutura está entre os dois hemisférios cerebrais direito e esquerdo e faz a troca dos impulsos entre os dois hemisférios. Os hemisférios cerebrais são divididos em lobos, que recebem o nome dos ossos do crânio situados acima dele, compreendendo os lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Esta imagem representa os lobos cerebrais. O vermelho representa o lobo frontal, localizado na região anterior do crânio. O azul representa o lobo parietal, localizado na região superior do crânio. O laranja representa o lobo temporal, localizado na região lateral do crânio. E o verde representa o lobo occipital, localizado na região posterior do crânio. Tálamo são duas grandes massas de substância cinzenta localizadas abaixo do corpo caloso. Ele é o centro de ligação para todas as espécies de impulsos sensitivos, ou seja,
todos os impulsos que sobem para o encéfalo chegam primeiramente no tálamo. Esta imagem representa o tálamo, o local onde todos os impulsos sensitivos chegam, e dali o tálamo direciona esse impulso para receber uma resposta ou do cérebro ou do hipotálamo, dependendo se a informação sensitiva veio de uma área voluntária ou veio de uma área involuntária do organismo. Hipotálamo situa-se sob o tálamo, abaixo do tálamo. É o local onde se aloja a hipófise. A hipófise é a glândula mestra, é aquela que controla a ação de todas as outras glândulas do nosso organismo. Suas principais funções estão relacionadas com a regulação das descargas do sistema nervoso autônomo. Quer dizer, então, que o hipotálamo ele é responsável por controlar as nossas ações internas, portanto autônomas e, portanto, involuntárias. A imagem do hipotálamo, portanto, é o hipotálamo quem controla o SNA, o sistema nervoso autônomo. Cerebelo ocupa a fossa craniana posterior, controla os movimentos, o tônus muscular e participa na manutenção do equilíbrio do corpo. Esta imagem mostra o cerebelo, portanto, é o cerebelo que faz com que nossos músculos tenham movimentos coordenados, é o cerebelo quem controla o nosso equilíbrio. Ponte serve de ligação do bulbo com os centros corticais superiores, o que está acima do bulbo, o tálamo, o hipotálamo e o cérebro. Bulbo continua-se com a medula espinhal numa extremidade e com a ponte na outra. Possui um número de centros reguladores e reflexos vitais, incluindo aqueles que controlam o sistema circulatório, a respiração, a deglutição, o vômito, a tosse, o espirro. Esta imagem mostra o tronco encefálico, onde a ponte e o bulbo estão presentes. O bulbo, apesar de ser uma região muito pequena, ele tem uma vital importância no encéfalo, porque ele controla importantes centros reguladores, como a respiração e a circulação sanguínea. Ventrículos cerebrais são cavidades que se comunicam, em cujo interior circula o líquor. Compreende 4 ventrículos. O líquor é um líquido produzido pelos ventrículos cerebrais, no interior dos ventrículos cerebrais, por vasos sanguíneos extremamente finos. É um líquido da coloração da água e ele circula ao redor do encéfalo e da medula espinhal para protegê-los. Esta imagem mostra a localização dos 4 ventrículos cerebrais. O líquor é conhecido como líquido cerebroespinhal ou céfalo-raquidiano, LCR. É incolor, com uma composição semelhante à da linfa, consiste em água, traços de proteína, glicose, linfócito, células de defesa e alguns hormônios. Esta imagem mostra a coloração do líquor, semelhante à coloração da água. O volume do líquido cerebroespinhal, ou líquor, ou LCR, é aproximadamente de 150 ml, isto circulando ao redor do encéfalo e ao redor da medula espinhal. Sua função é servir como um invólucro, como um embrulho de água para abrigar, para proteger o encéfalo, o cérebro e a medula espinhal de agressões. Esta imagem mostra que, após ser produzido, o líquor o tempo todo circula ao redor do encéfalo, ao redor da medula espinhal, para protegê-los de agressões. Meninges. As 3 meninges fornecem proteção para o encéfalo e a medula espinhal. Da parte externa para a interna são elas: a dura mater, a aracnoide e a pia mater.
Meninges, a dura mater é a mais externa, portanto a mais espessa, a mais grossa, vai proteger mais. A aracnoide é uma membrana serosa delicada localizada entre a dura mater e a pia mater, ou seja, é a membrana média. E a pia mater é a mais fininha, é a mais interna. Esta imagem é uma peça anatômica do encéfalo coberto pela dura mater, que é a meninge mais externa e mais espessa. Medula espinhal. Está localizada dentro do canal vertebral e é contínua superiormente com o bulbo. É um longo eixo de onde saem nervos à direita e à esquerda, ligando o encéfalo ao resto do corpo e vice-versa. Esta figura representa a imagem da medula espinhal, com nervos saindo à direita e à esquerda. A medula espinhal é uma ponte, é uma ligação dos nervos com o encéfalo e vice-versa. Sistema nervoso periférico, representado pelos nervos espinhais e pelos nervos cranianos. Sistema nervoso periférico, SNP. O SNP é a parte do sistema nervoso formada pelos nervos e gânglios. Sua função primordial é levar informações dos órgãos periféricos até o sistema nervoso central e trazer as respostas desse sistema novamente para os órgãos. É como se os nervos representassem a comunicação do sistema nervoso central, ou seja, da medula espinhal e do encéfalo, com todos os órgãos periféricos. É formado pelos nervos cranianos e pelos nervos espinhais. Nervos espinhais são 31 pares que se originam da medula espinhal, acompanhando quase todo o seu comprimento. Esta imagem mostra um pedaço da medula espinhal envolvida pelas meninges, pelas membranas dura mater, aracnoide, pia mater e os nervos saindo das suas laterais. Lembrando que todos os nervos são sensitivos e motores. Sensitivo é aquele que leva a informação da periferia do organismo para o sistema nervoso central, e o nervo motor é aquele que traz a resposta do sistema nervoso central para a periferia do organismo. Os nervos espinhais são divididos e denominados de acordo com a sua localização na coluna vertebral. São os mesmos nomes que a gente dá para as vértebras, para os ossos da coluna vertebral. Existem 8 pares de nervos cervicais, pescoço, 12 pares de nervos torácicos, região do tórax, 5 nervos lombares, região lombar, atrás do abdômen, 5 nervos sacrais, região sacral, no glúteo, na pelve, e um nervo coccígeno, na região da pelve também. Esta imagem mostra o que cada grupo de nervos espinhais tem como responsabilidade no nosso organismo. Região cervical, região torácica, região lombar, região sacral. Cauda equina. Como a medula espinhal é menor do que a coluna, os nervos, as raízes nervosas originadas da porção terminal constituem a chamada cauda equina. Significa que a nossa medula espinhal ela não acompanha todo o canal vertebral. E aí, quando essa medula termina, mesmo assim os nervos continuam descendo, só que de forma mais embolada, mais emaranhada. Isso formou uma estrutura que lembrou para os anatomistas o rabo de um cavalo, portanto, cauda equina. Novamente a imagem da cauda equina, então na nossa região sacral e do cóccix, né, os nervos são embolados, são emaranhados, né? Por isso esse nome, cauda equina. Nervos cranianos são 12 pares de nervos que saem do encéfalo.
Como o encéfalo está localizado dentro da caixa craniana, estes nervos receberam esta denominação. Estas imagens mostram os nervos cranianos, são 12 pares, saem direto do encéfalo e a grande responsabilidade desses nervos seria a inervação de regiões da cabeça e pescoço, principalmente os órgãos dos sentidos. Sistema nervoso autônomo, SNA, simpático e parasimpático. Esses dois tipos de nervos, de fibras nervosas, controlam ações internas do nosso organismo, portanto, controle involuntário, daí o nome autônomo. Sistema nervoso autônomo, SNA, as fibras nervosas ou nervos periféricos, distribuídos à musculatura lisa, vísceras, músculo cardíaco e glândulas, pertence ao sistema nervoso autônomo, ações internas, ações involuntárias. Esta figura representa o sistema nervoso autônomo parasimpático, simpático e os órgãos internos que são controlados por esses dois tipos de nervos. A maioria das terminações parasimpáticas são colinérgicas, pois liberam uma substância chamada acetilcolina. Já as do simpático são adrenérgicas, pois liberam uma substância conhecida como adrenalina e noradrenalina. Essa figura representa o sistema nervoso simpático, adrenalina, e o sistema nervoso parasimpático, acetilcolina. O SNA simpático e parasimpático são antagônicos, ou seja, contrários. Assim, quando o sistema simpático estimula um determinado órgão, o parasimpático inibe e vice-versa. Logicamente que nunca ao mesmo tempo. Assim que a ação de um termina, começa a ação do outro. Esta figura mostra que o parasimpático e o simpático, eles são contrários, eles são antagônicos na sua ação, embora sejam extremamente coordenados. O parasimpático contrai a pupila, já o simpático dilata a pupila. O parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe a salivação. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos e o simpático acelera os batimentos cardíacos e assim por diante. Exercício de fixação, um total de 20 perguntas relacionadas com tudo que nós acabamos de estudar sobre o sistema nervoso. Nesta figura, existe a imagem do neurônio e nós estamos pedindo para escrever as partes dos neurônios: corpo celular, dendritos e axônios. Essa figura representa todo o sistema nervoso, denomine as estruturas apontadas. Essa figura denomina as estruturas abaixo, é a imagem do encéfalo e da medula espinhal. Esta figura representa uma parte do sistema nervoso e a gente quer saber o que esta figura representa.